Deixa eu adivinhar, tu é ou conhece alguém que sente muito braço na hora de treinar costas? Isso é um problema que acontece bastante com muita gente e eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que isso acontece, que isso não é um problema normal, que isso é assim vai melhorar com o tempo. Não é isso, é falta de direcionamento e você precisa aprender o que se tem que fazer para acabar com esse problema. Então, me acompanha aqui nesse vídeo que você vai entender como transformar o seu treino de costas totalmente, você aprender a direcionar corretamente e ter o melhor resultado possível. Se liga nisso daí. Meu nome é Alisson Mendes, sou personal trainer e minha missão aqui é te ajudar a evoluir cada vez mais na musculação, treinando de forma correta, tendo mais resultados e minimizando, se expondo o mínimo possível a risco de lesão. E aí, já indo direto ao ponto, o problema é que você não tem uma boa sincronia do movimento com as tuas escápulas. As tuas escápulas são essas estruturas que estão aqui atrás das tuas costas, que elas têm movimento, que são fundamentais para poder você atingir melhor a musculatura e, paralelo a isso, você minimizar o trabalho dos braços, que são acessórios. Eles deveriam estar ali só para agarrar o peso. Eles não têm que tracionar e trazer o peso para eles. Então eu vou te mostrar na prática o que tu tem que fazer para melhorar essa movimentação das tuas escápulas, as estruturas aí, que o que movimenta elas são músculos, e um desses músculos é o trapézio, a parte mais inferior, a parte média também movimenta bastante, e a parte superior também. Mas outra parte que faz você treinar costas é o seu dorsal, e ele também vai agir em cima das tuas escápulas, fazendo um movimento de depressão, um movimento bem específico que eu vou te mostrar aqui, e você vai conseguir entender com mais precisão o que você tem que fazer na hora de fazer um puxador para você acabar com essa sensação de sentir mais braço do que costas, porque você está sentindo que realmente o teu braço está puxando mais do que as costas. E é até bem comum você ver aqueles caras que têm um braço muito desenvolvido, mas que não conseguem desenvolver costas. Alguns casos pode ser parte de genética, pode, beleza, mas a maioria é porque não sabe direcionar. E isso também acontece com o peito. Só que o peito é mais difícil, porque ele é um músculo mais simples de se trabalhar. Ele faz poucas ações. Costas não. Então nós temos muitos músculos, fazem muitos movimentos e ainda tem as escápulas, que são estruturas que têm um movimento independente do nosso braço. Então acaba dificultando ainda mais, e por isso que eu vou trazer essa dica para você aqui, para você não ter mais dúvida e evoluir no teu treino de costas. Então aqui vindo para o nosso cenário, eu acho que você consegue estar visualizando bem aí, o que vai reger a qualidade do nosso treino são as nossas escápulas e como elas se mexem. Primeiramente, elas fazem basicamente 3 movimentos, que é o movimento de retração, que é você aproximar essa borda medial da linha central, ou resumidamente aproximar uma da outra, mas que você pode fazer um movimento só com uma. Então a gente se referencia para a nossa linha central, que é a nossa coluna, que é um movimento de retração, que é você espremer as escápulas, juntar elas para trás. Tem um outro movimento que é o de depressão, que elas têm que estar numa posição neutra e você consegue baixar elas, jogá-las para baixo. Quem faz esse movimento basicamente é o trapézio inferior, que puxa lá para baixo, e o movimento de elevação das escápulas, que é você jogar a escápula lá em direção à orelha. São basicamente esses 3 movimentos. A gente vai se utilizar disso daí para poder melhorar nosso treino de costas. Improvisei aqui um puxador na polia, mas a ideia vai ser a mesma, fazendo um puxador, fazendo qualquer outro tipo de exercício que você vai fazer essa puxada, né, superior aqui. Então, tendo feito lá o posicionamento, o que é o movimento inicial que você tem que fazer? Você tem que deixar suas escápulas fazerem o movimento final da depressão, que é o contrário na fase excêntrica. Você vai deixar o ombro ir lá em direção à orelha. Para que isso? Para a gente ter o maior alongamento possível da musculatura de dorsal, para ele ter mais amplitude de depreciar e fazer a puxada de maneira completa. Então a gente vai deixar completar esse alongamento, porque se a gente sobe só até aqui, beleza, tá alongando o dorsal, mas se a gente consegue deixar subir ainda mais, a gente consegue tirar mais proveito desse exercício. Então a gente vai deixar esse trapézio, esses ombros, na verdade, essas escápulas subirem para terminar esse alongamento. E o primeiro movimento que a gente tem que fazer é de encaixar as escápulas para baixo, que é o movimento de depressão que eu falei. Deixa o ombro subir, vai lá no alto, o que a gente faz? Encaixa a escápula para baixo. Repara que ela está próxima da orelha e eu vou fazer o contrário agora, eu vou afastar ela da orelha. Muita gente tem dificuldade de fazer esse tipo de movimento, porque não tem a coordenação. Às vezes tem a musculatura fraca que interfere até na postura delas, aquela pessoa tem aquela postura mais curvada assim para frente, porque muitas vezes ela não consegue posicionar as escápulas dela para trás e para baixo de uma maneira eficiente e por isso tem essa postura mais curvada. Mas é importante treinar esse tipo de movimento. Em alguns casos, treinar justamente fazer só esse movimento aqui, de subir e descer. E é bom reparar que quando descer a escápula, não é para dobrar o cotovelo. A gente não está fazendo a puxada ainda, a gente está fazendo um movimento só de encaixar a escápula para baixo. Então, deixa a escápula subir, alonga o máximo que foi, e você vai trazer a escápula para baixo, encaixar ela sem trazer o cotovelo ainda. Quando você conseguir aprender a fazer bem esse movimento aqui, você conseguir ativar e coordenar, aí é hora de você integrar ele com a puxada do cotovelo. Mas ela tem que ser feita de uma maneira que você não está puxando com o seu braço.
não está puxando para você. Essa puxada ela tem que vir após a depressão, passando aqui à sua frente, certo? Então a lógica é essa, depois de ter feito a depressão, ela tem que ser puxada aqui na sua frente. Você não puxa em direção a você, beleza? Porque senão o teu dorsal sai totalmente da jogada, porque ele tem a função de trazer o teu cotovelo para cá, fazer esse movimento. Ele vai fazer de frente para trás em movimentos de remada, beleza? Mas tem um ponto ótimo, não pode passar lá para trás. Certo? Você não quer fazer esse movimento lá para trás e aqui para trás vai ser mais o teu bíceps e a posterior do teu ombro. Olha como ela ativa quando o cotovelo vai lá para trás, entendeu? Então, fez a puxada, ela não vem em direção ao seu peito, ela vem aqui na sua frente. E esse cotovelo, ó, vem aqui para baixo, justamente para ativar o teu dorsal. Então, deixa subir, escápula saiu, faz a depressão, o encaixe dela total para baixo e aí você traz o cotovelo para cá. Aqui as suas costas vão estar bem ativadas. E se você conseguir fazer isso direitinho, você vai sentir que vai vir uma pressão na parte inferior das suas costas, aquela parte baixa da dorsal. É justamente essa contração que ela se torna mais eficiente por conta desse encaixe das escápulas, beleza? Agora, visualizando a parte posterior, escápula vai lá na orelha, baixou ela e aí a gente vem trazendo aquela posição e aí há uma contração efetiva do seu dorsal. Quando subir, não deixa a escápula subir primeiro, porque senão você vai perder a ativação e quem vai fazer essa volta não vai ser as tuas escápulas, vai ser o teu braço. Porque ele não vai ter, na verdade, quem vai fazer esse movimento não vai ser as tuas escápulas. Eu tô falando do teu dorsal. Quem vai fazer esse movimento de retorno não vai ser o teu dorsal, porque ele não vai estar na posição ótima. Se a escápula sai daqui, ele perde a ativação. Então, ela tem que estar encaixada aqui ainda. Volta, 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 volta. Depois que o braço subir total, aí a escápula sai no final. Assim, fazendo o movimento dessa forma, você evita essa sensação de estar treinando mais braço, que na realidade ela é verdadeira, você realmente está treinando mais braço quando você não faz esse encaixe, essa coordenação toda, do que está treinando costas, porque as tuas escápulas é que vão reger, ela vai direcionar se o teu dorsal vai estar numa posição ótima para ele se ativar ou se não vai estar, e aí você perde muita eficiência, você morre de treinar, você adiciona série, adiciona peso e as costas não crescem, porque não vai colocar carga. Carga ela vai ser importante, mas depois que você dominar a técnica, que você tiver todo o passo a passo bem instaurado, bem executado, aí você adiciona carga dentro da técnica. Se você vê que colocou um pouco mais de carga e não conseguiu manter a técnica, ou é porque essa carga ainda não é ideal para você. É melhor você fazer com um passo atrás, dominar melhor aquela carga anterior, evoluir nas repetições, fazer mais repetições mantendo a técnica antes de falhar. Você começa a fazer um movimento mais cadenciado, mais controlado. Quando você vê que está conseguindo fazer uma contração de até um segundo aqui, cada repetição, sem perder a técnica, opa, é um sinal de que você está dominando aquela carga totalmente. Aí você pode progredir ela, mas progredir de maneira paulatina, um pouquinho, 3 a 5% ali, de acordo com que você for melhorando a sua força, essa é a percepção que eu acabei de explicar para você, beleza? Então, galera, nossa aulinha de hoje, nosso treino aqui no YouTube foi fundamental para você entender a importância do que você tem que fazer. Por que você tem que entender essa movimentação e aplicar isso no seu treino? Porque senão o teu esforço lá na academia vai ser em vão. Tu vai estar fazendo treinos e treinos e treinos e sendo jogado fora porque tu não direciona o teu treino. Tu poderia ter mais resultado com menos treino, fazendo a coisa certa desde o início, certo? Então procura acompanhamento. Esse vídeo aqui tanto vai ser para a galera do YouTube, mas também para os meus alunos de consultoria, que eles têm muita dúvida nisso daí. Então é um vídeo mais completo, mais explicativo, para não ter mais dúvida do que tem que ser feito. É aquele movimento, qualquer movimento de puxada superior, qualquer movimento. Se você for na máquina, no puxador sem ser na polia, o mesmo encaixe tem que acontecer. Se você for fazer uma barra fixa, o mesmo encaixe tem que acontecer. Só que é mais difícil você conseguir aprender na barra fixa, porque você tem o seu peso corporal ali, você não tem como reduzir, a não ser no graviton. Mas, de maneira geral, você tem que aplicar esse movimento nas puxadas em qualquer situação. Se for uma máquina da Hammer, aquela que você puxa aqui em cima e você traz para cá, é o mesmo movimento, você tem que deixar a escápula. Ela vai um pouco para frente, né? Ela não vai subir reto, porque o vetor da força não é reto, ele é para cima e para frente. Então, você vai deixar a escápula aí, depois tem que trazer a escápula e fazer a puxada para ter eficiência, porque é um movimento tanto de dorsal quanto dos trapézios, né? Da parte do miolo das costas. Então, você entendeu o quão importante esse conteúdo é. Então é por isso que eu peço que você deixe um like para incentivar a gente a fazer mais vídeos. Você se inscreva aqui no canal para você não perder outros vídeos que eu vou estar trazendo aqui de dicas que são fundamentais. São coisas que são básicas, mas que são fundamentais. Básico assim, né? É o que todo mundo deveria saber do início, mas nem todo mundo sabe e nem todo mundo aplica, muito menos. Então, se inscreve, deixa um comentário se gostou, se não gostou, se tem alguma dica, se não entendeu, se quer que eu explique de alguma maneira diferente, que eu posso estar gravando shorts aí, um outro vídeo para poder ajudar vocês. Então, galera, obrigado aí pela atenção. Não treine de maneira qualquer, vamos dizer assim. Treine com algum acompanhamento, treine com alguma noção do que você precisa fazer para ter o máximo de evolução. E é nóis, até o próximo vídeo.